Dando continuidade às questões que envolvem hidrostática, nós tivemos a oportunidade de falar sobre esse assunto hoje. Eu vou trazer para vocês uma bateria de questões que envolve esse assunto. Lembrando, quando a gente fala em hidrostática, nos remete logo a entender um comportamento em líquidos ou gases. Não necessariamente esse líquido precisa ser a água, pode ser um outro líquido. Na verdade, o que a gente preocupa em analisar são fluidos, líquidos ou gases. A água é um dos, não necessariamente exclusivo, para efeito de imersão. Aprendemos o cálculo de pressão atmosférica, aprendemos o cálculo de pressão hidrostática, trabalhamos com pressão total, falamos do empuxo e agora iremos efetuar as realizações de exercício, lembrando também que citamos para você a importância da prensa hidráulica, né? Quando a gente aprendeu lá o que Pascal nos trouxe, o que a gente aprendeu a relação de Steven, quando nós falamos sobre Torricelli, etc. O primeiro exercício que eu trouxe para você, antes de fazer exercício, eu trouxe algumas imagens para que a gente pudesse ir relembrando esses assuntos, porque eu acho sempre importante dar uma recapitulada no que nós conversamos. Aqui eu trago para você o Teorema de Pascal, também vinculado à prensa hidráulica. Eu lembrei aqui agora de colocar essa imagem do macaco hidráulico para te mostrar o quanto se pode reduzir esforço com o uso de uma prensa hidráulica. Essa imagem que você deve estar curioso para saber o que é, isso aqui é o funcionamento de um freio, que ao invés de fazer um freio convencional, aquele antigo, que nós travávamos a roda, isso aqui é o freio ABS, que você deixa a roda livre e executa o acionamento dos freios sem necessariamente precisar que a roda fique travada. Imagine você ter que aplicar uma força no pedal do freio de um automóvel que fosse exatamente a igual necessária para que houvesse a redução da velocidade. Você ia ficar parecendo o desenho animado dos Flintstones, onde o camarada coloca o pé no chão para parar o veículo. O que é que o Teorema de Pascal trouxe para nós? Uma variação de pressão no interior de um líquido homogêneo e em equilíbrio se transmite integralmente a todos os pontos do líquido. Isso aqui é utilizado numa prensa hidráulica. Olha aqui, ó, dimensões diferentes, você consegue resultados diferentes. F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. Aqui a gente traz o entendimento do empuxo, Teorema de Arquimedes. Quando eu trabalho com objetos quaisquer, estão inseridos dentro de um líquido, estão imersos em um líquido, ele tem a força-peso que o joga para baixo e temos o empuxo que o joga para cima. Vanks, por que você colocou essa imagem aqui dessa coroa e essa imagem desse sujeito aqui tomando banho dentro desse ofurô ali? Deixa eu explicar. Aqui foi uma situação onde um imperador, um monarca, estava desconfiando, isso aqui é a história que a física conta para a gente, né? Estava desconfiando que o ourives que tinha confeccionado a sua coroa tinha sido desonesto. E o desafio para Arquimedes foi fazer o quê? Analisar se realmente a coroa tinha feito com o ouro que tinha sido entregue sem destruir a coroa. Arquimedes foi desafiado a fazer isso e ele não sabia por onde começar. Quando ele foi para casa, ele começou a tomar banho num daqueles banheiros públicos. Ele notou o seguinte, quando ele entrou dentro do ofurô aqui, dessa banheira na grandona, parte da água derramou. Então qual foi o raciocínio dele? Quando eu coloco um sólido aqui dentro da água, derrama um líquido. Então, se eu coloco um sólido aqui dentro, o volume que derramar vai ter que ser muito próximo ou igual ao volume do líquido que derramou. Como eu tenho densidades diferentes, se ele tiver misturado o ouro com outro material de maneira inadequada, na hora que eu colocar a coroa e a barra de ouro dentro da água, você vai ter volumes diferentes. Se ele tiver sido desonesto, volumes próximos se ele não tiver sido honesto. Então, o que é que o Arquimedes fez? Pegou 1 quilograma de ouro e a coroa do rei e colocou dentro d'água e ficou observando qual seria o comportamento delas em relação às suas densidades. Ele observou que elas afundaram de maneira diferente, ou seja, existia uma alteração considerável na densidade dos materiais. Conclusão, o ourives tinha sido desonesto para com o monarca. Essa é uma lenda urbana, mas a gente encontra muito nos livros de física essa historinha. Quando mergulhamos um corpo em um líquido, notamos que seu peso aparente diminui. Esse fato se deve à existência de uma força vertical de baixo para cima, exercida pelo líquido sobre o corpo, ao qual damos o nome de empuxo. Quando o empuxo é analisado,
Se eu coloco um corpo aqui dentro de um líquido, para baixo é peso, para cima é empuxo. Quando o empuxo supera o peso, eu vou subir. Quando o peso e o empuxo são iguais, eu vou ficar em equilíbrio. Quando o peso supera o empuxo, eu vou descer. Empuxo se calcula como? Pela forma DVG, ou simplesmente a palavra, para lembrar, devagar. Ó, empuxo, devagar. Por que a palavra devagar vai nos ajudar, Vanks? D de densidade, V do volume do líquido deslocado e G de gravidade. Alguns exemplos que eu trouxe aqui para a gente fazer em sala. Primeiro deles, o Mar Morto, já vou falar no Mar Morto, né? Situado na fronteira entre a Jordânia e Israel, é conhecido porque os corpos não afundam nele. Por qual motivo? O que dificulta muito o mergulho, tornando quase impossível. A pergunta é exatamente essa. Por que é que a gente tem essa dificuldade de mergulhar no Mar Morto? Você tem uma grande concentração de sal. Concentração de sal é muito elevada. Bom, se a água é muito elevada, se eu aumento a concentração, eu vou aumentar quem? A densidade. Então, no momento que eu tenho uma grande concentração de sal, eu vou aumentar a densidade, ou seja, os corpos vão ter mais facilidade de flutuar. Então, as alternativas que ele nos deram. A água é muito salgada? Sim, e pouco densa. Não, a água é muito salgada e muito densa. B. A água é pouco salgada? Não. C. A água é muito salgada? Sim, e muito densa. Certo. Questão de número 1, letra C. Questão de número 2. Um navio cargueiro proveniente do Oceano Atlântico passa a navegar nas águas menos densas do rio Amazonas. Então aqui, ó, aqui o oceano. A densidade é o quê? Maior. Está aqui o rio Amazonas, a densidade é menor. O que é que acontece, Vanks? No oceano, a densidade é maior porque nós temos uma grande concentração de sais. Se o navio sai do oceano para o rio, o que é que vai acontecer? O empuxo que a gente possui, ele não vai mudar. O empuxo continua o mesmo, densidade, volume, gravidade. Por que o empuxo não vai mudar? O empuxo é o mesmo, por quê? Porque o barco vai continuar flutuando normalmente. O que vai acontecer de diferente é que no rio você vai flutuar menos, ou seja, o barco vai ficar um pouquinho mais para baixo do que se estivesse no oceano. Eu vou tomar banho no rio Amazonas e vou tomar banho na praia. Onde é que é mais fácil eu flutuar? Na praia, em função da densidade. Porém, deixo bem claro o seguinte, empuxo é a mesma coisa. O empuxo não vai mudar porque você saiu do mar ou foi para o rio. O que vai mudar é a parte imersa do corpo. Como assim parte imersa? Quem estiver no mar, a parte imersa é menor. Quem estiver no rio, a parte imersa é maior. Então aqui, ó, vamos imaginar aqui esse seguinte desenho. Vou colocar aqui o oceano e vou representar a parte imersa. Vou colocar o rio Amazonas, tá bom? E vou colocar a parte imersa. É essa a situação que nós vamos ter. Empuxo não muda? Não. A parte que está dentro da água, como o rio tem uma densidade menor, vai deixar afundar mais. Vamos analisar aqui as alternativas da questão de número 2. O empuxo e a posição imersa do navio são menores. Não, empuxos são iguais. E a posição imersa lá no rio é maior. B. O empuxo será menor? Não. O empuxo será maior? Não. O empuxo e a posição imersa do navio serão maiores? Não. Empuxo será igual e a posição imersa lá no rio será maior. Essa é a resposta da questão de número 2 que eu trouxe para você. Questão de número 3, nós temos uma prensa hidráulica. Temos aqui um macaco hidráulico, um elevador, um objeto, que no caso aqui é um automóvel, está suspenso. Qual é a força ali? Força peso. Com a prensa hidráulica, ergue-se um automóvel de massa 1.000 kg, num local onde a aceleração da gravidade vale 10. Sabendo que o êmbolo maior tem área de 2.000 cm² e o menor de 10 cm², qual a força necessária para manter o automóvel erguido? Qual a relação matemática na prensa hidráulica? Força 1 sobre área 1 igual a força 2 sobre área 2. Qual é a força 1? Não sei. Qual é a área menor? 10 centímetros. Cuidado que às vezes ele te dá o raio. Se ele te der o raio, tu tem que jogar nessa forma bem aqui, ó. Cuidado.
Aqui não precisa, já pode jogar direto. 10. Força 2. A força 2, amigos, a força 2 é o peso. 1000 é a massa, vezes 10. Olha só o peso. 10.000 newtons. 10.000. Dividido pela área. Qual a área? 2.000. Força 1 sobre 10 igual. Cancelo 3 zeros. 10 dividido por 2 dá 5. E cruzo. Força 1, que é a força que você vai aplicar. 10 vezes 5, 50 newtons. Então, nessa questão, eu vou marcar a letra C. Olha que maravilha. Você com uma força aplicada de 50 newtons, olha só que coisa fantástica. Eu aplico uma força de 50 newtons e consigo suspender um veículo de 10.000 newtons de peso. Quer dizer então, Vanks, que a relação entre as áreas é importante, sem dúvida. Quer um macete? Vou te ensinar um macete aqui, às vezes a gente faz um cálculo rapidinho e o aluno fica impressionado desnecessariamente. Quanto que é a área que você tem grande? 2.000. Quanto é a área pequena? 10. Divide aqui. 200 vezes. Ou seja, você vai diminuir o esforço 200 vezes. Qual é o peso? 10.000. Se você pegar 10.000 e dividir por 200, quanto que vai dar? 50. Nossa, Vanks, a física é apaixonante. Eu sei. Vamos para a questão 4. Outra prensa hidráulica aqui, ó. 2 tubos cilíndricos interligados, conforme a figura, estão cheios de um líquido incompressível. Cada tubo tem um pistão capaz de ser movido verticalmente e assim pressionar o líquido. Se uma força de intensidade 5 newtons é aplicada no pistão do tubo menor, conforme a figura, qual a intensidade da força em newtons transmitida ao tubo maior? Considere os raios 5 cm e 20 cm. Olha o detalhe importante, ele não me deu área, me deu raio. F1 sobre área 1 igual a F2 sobre área 2. Estão lembrados que eu citei isso? Cuidado, quando ele te der raio, a área é de uma circunferência, π vezes raio ao quadrado. Se você não lembrar disso, se você jogar o 5 e o 20 aqui direto, você vai errar. Então, como é que vai ficar aqui? Quanto que é a nossa força 1? Quanto é que ele aplicou no menor pistão? 5. Sobre área 1. Π vezes... Quanto é o raio aqui do menor? 5 ao quadrado. Igual... Força 2, é o que você quer. Sobre área 2. Π vezes... Quanto é o segundo raio? 20. 20 ao quadrado. Cancela esses π's. 5 sobre 25 igual a F2 sobre 400. Vou simplificar o 5 e o 25, fica 1 sobre 5. 1 sobre 5 igual a F2 sobre 400. Uma igualdade de fração, eu vou multiplicar os extremos, vou ficar com F2 igual a 400 dividido por 5. Isso aqui vai dar quanto? 80 newtons. Essa aqui seria a minha resposta. Lembra aquela dica que eu te dei para você olhar para as diferenças das áreas? Veja só que interessante. Uma área era 25. E a outra era quanto? 400. Se você dividir 25 por 400 por 25, você encontra 16. Então, você vai conseguir uma redução de esforço ou multiplicar a força 16 vezes. Não era 5? Quanto é 5 vezes 16? É 80. Só uma dica para deixar a nossa manhã mais feliz. Umas técnicas de cálculo rápidas para você ganhar tempo nas provas. Questão de número 5. A figura representa um balão de volume 200 metros cúbicos que possui uma massa de 240 kg, envolvendo o balão, o gás e o cesto. Na ausência de vento, o balão fica preso no chão por 4 cordas. Eu representei aqui 2. Eu estava inspirado para fazer uma ilustração hollywoodiana, mas aqui eu só coloquei 2. São 4, tá? 4 cordas. Esticadas e fixadas nos cantos do cesto. Considere a densidade do ar, 1,3 kg por metro cúbico, a gravidade valendo 10, calcule a intensidade da tração em newtons. Perceba, aqui não tem ninguém dentro de piscina, de tanque, mas aqui é um caso que envolve empuxo. Por que empuxo? Você não tem fluido? Tem. Então, quem é a força para baixo e quem é a força para cima? É isso que você tem que saber. Para cima é o empuxo, para baixo é a força peso, porém, você não está com esses cabos, cordas ou fios. O que é cabo, corda ou fio? Tração. Quantas cordas você tem? 4. 4 vezes tração. Pronto. Vou aplicar o que aqui, Vanks?
Adivinha? Segunda lei de Newton. Qual é a segunda lei de Newton? Força resultante igual a massa vezes aceleração. Vamos pensar. Esse balão subiu? Não. Esse balão desceu? Não. Então o que está acontecendo aqui? Empuxo igual ao peso. Meu Deus, então é muito fácil. Eu vou simplesmente fazer isso. Exatamente. O seu empuxo é igual ao peso. Se ele estivesse subindo, você ia fazer empuxo menos peso igual a massa vezes aceleração. Se ele estivesse descendo, peso mais 4 vezes atração menos empuxo igual a massa vezes aceleração. Nesse caso aqui, o que você vai fazer? Qual a fórmula do empuxo? Densidade vezes volume vezes quem? Vezes gravidade. Qual a forma do peso? Massa vezes gravidade. Mais. Qual é a atração? Não sei, vou descobrir. 4 vezes T. Gravidade eu posso cancelar? Ainda não. Quanto é a densidade que eu tenho aqui? Quanto que você tem lá? Densidade do ar, 1,3. Volume. Qual o volume que a gente tem aqui? 200 vezes... Quanto é a gravidade? 10. Qual é a massa do balão? 240 vezes. Quanto que vale a gravidade? 10. Mais 4 vezes T. 1,3 vezes 2.000. Isso aqui vai dar 2.600. Tá? Mas eu vou conferir aqui para não ter problema. 1,3, 200, 10. Exatamente isso. 2.600. 2.600 igual 240 vezes 10 dá 2.400, mais 4 vezes a tração. Vanks, o que você vai fazer? Eu vou passar o 2.400 diminuindo. 2.600 menos 2.400 igual a 4t. E agora eu vou fazer minha conclusão aqui nesse espaço pequenininho. 2.600 menos 2.400 dá 200. Igual a 4t. O que você vai fazer com esse 4? Você vai passar dividindo. Quando você dividir 200 por 4, você vai encontrar a tração. Sabe quanto que ela é? Tração 50 newtons. Essa seria a resposta de nossa questão número 5. Muito bonito. Número 6, moçada, nós temos a seguinte situação. Quando um peixe morre em um aquário, verifica-se que imediatamente após a morte, ele permanece no fundo e após algumas horas, com a decomposição, são produzidos gases dentro de seu corpo e o peixe vem à tona, flutua. A explicação correta para esse fato é que, com a produção de gases, vamos pensar? Se ele tem a decomposição e ele gera gases no seu interior, se ele produz gases, o que é que acontece com o seu volume? O seu volume aumenta. Se o meu volume aumenta, ou qualquer outro volume, o que é que acontece com o empuxo? O empuxo é a densidade do líquido vezes o volume vezes a gravidade. Se esse V aumenta, o que é que vai acontecer com o empuxo? O empuxo também vai aumentar. Então, vamos analisar aqui as alternativas. O peso do corpo diminui, diminuindo o empuxo. Não. O volume do corpo aumenta e o aumento também acontecerá para o próprio empuxo. B. O volume do corpo aumenta? Sim, aumentando o empuxo. Questão de número 6, letra B de bola. Questão número 7. Deseja-se içar uma peça metálica de artilharia de massa 1 vezes 10 a terceira quilograma e volume igual a 2,10 a menos 1 metros cúbicos, que se encontra em repouso no fundo de um lago, conforme aquela ilustração, né? Para tanto, prende-se a peça a um balão que é inflado com ar até atingir o volume V. Supondo desprezível o peso do balão e do ar em seu interior e considerando a densidade da água 1 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico, deixa eu só fazer uma retificação aqui. Calcule o valor do volume mínimo V necessário para içar a peça. Vamos pensar em relação à segunda lei de Newton. O que é que a gente vai precisar fazer aqui? Quais são as grandezas envolvidas aqui? O peso desta peça de artilharia, o empuxo dessa peça de artilharia, o empuxo do volume do balão. Então aqui, para baixo, nós temos o peso da peça. Para cima, nós temos o empuxo da peça, bem como o empuxo do balão. Como proceder, Vanks? Muito simples. Empuxo é a densidade do líquido vezes o volume vezes a gravidade. Olha o que eu vou fazer. Verificarei para cima e para baixo. Para cima eu tenho o empuxo da peça, eu tenho o empuxo do balão e para baixo eu tenho o peso. Então como é que eu devo fazer? Empuxo do balão somado com o empuxo da peça
tem que ser igual a quem? Ao peso desta peça. Para eu poder fazer com que ele suba, para que ele possa flutuar. Então vamos lá. Para eu poder conseguir fazer isso, eu tenho que ter um mínimo de que volume? Vamos descobrir. Densidade do líquido vezes volume vezes gravidade mais densidade do líquido vezes volume vezes gravidade igual a peso. Como é que é peso? Massa vezes gravidade. Você possui gravidade em todos os termos dessa equação, então você pode cancelar. Ó. Vamos lá, densidade do líquido. Quanto é a densidade da água? 1 vezes 10 a terceira. Volume do balão. Quanto é o volume do balão? O volume do balão, 2 vezes 10 a menos 1, certo? Volume do balão, 2 vezes 10 a menos... Desculpe, 2 vezes 10 a menos 1 é o volume da peça. O volume do balão eu não sei, é o que eu estou procurando. Mais densidade da água de novo, 1 vezes 10 a terceira. Volume da peça, aí sim, 2 vezes 10 a menos 1. Igual. Quanto é a massa? 1 vezes 10 a terceira. A partir daqui, amigos, se tornou matemática básica. Vamos fazer aqui, ó. 1 vezes 10 a terceira. V mais 1 vezes 2 dá 2. 10 a terceira com 10 a menos 1 dá 10 ao quadrado. Igual a 1 vezes 10 a terceira. Você quer uma sugestão? Você está vendo que tem 10 a terceira em 2 dos 3 termos? Transforma 10 ao quadrado em 10 a terceira. Faz assim, ó. 1 vezes 10 a terceira V mais 0,2 vezes 10 a terceira V 1 vezes 10 a terceira. Tá vendo? Ó? Eu coloquei 10 a terceira e puxei uma casa, a vírgula, para a esquerda. 1 vezes 10 a terceira V vai ser igual a 1 vezes 10 a terceira menos 0,2 vezes 10 a terceira. 1 vezes 10 a terceira V igual 1 menos 0,2 dá 0,8 vezes 10 a terceira. Você tem 10 a terceira numa multiplicação em ambos os termos. Cancele. Quanto é que é o seu volume? 0,8 metros cúbicos. Esse aqui seria o volume mínimo para que você pudesse suspender esta peça metálica de artilharia. Olha lá o peso dela. Ela tem uma massa de 1.000 kg, tem um peso de 10.000 newtons. Olha como o empuxo nos ajuda. Com isso, nós encerramos essa bateria de exercício envolvendo hidrostática. Estamos aqui à sua disposição para qualquer dúvida. Nos encontramos na próxima aula fazendo mais exercícios. Até lá!